muçulmanos se sentem discriminados? Alguns sim, eu, graças a Deus, não. 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 O senhor não tem esse problema? Não tenho. Não. Graças a Deus. Porque a gente tenta, conversa. Um pouquinho atrás, tinha muitas pessoas olhavam para mim assim, pela vestimenta, pela barba, tiravam sarro, gritavam terrorista, Bin Laden. Um pouco mais atrás falavam Papai Noel. Só que eu não vou levar eu levava até na perna. Aí você vai chegar perto da pessoa, alguns ficam constrangidos e vão embora, pede desculpa, outros conversa, começa a explicar isso mesmo. Tem pessoas que eu expliquei a religião, hoje está junto com a gente seguindo essa religião. Hoje, quantas pessoas frequentam a mesquita regularmente? A sexta-feira, que é o maior dia de frequência que tem um culto, que tem na sexta-feira, às 12h30. 12h30, meio-dia e meia. Sempre tem um culto ali em todas as mesquitas do mundo. Então aqui, mais ou menos, a frequência vai entre 100 a 200 pessoas. Depende. 100 a 200 pessoas. Qual é a relação que o senhor tem para o senhor? É líder da mesquita em Criciúma. É religioso, isso. A gente sempre fala porque pergunta, porque quando pergunta não sabe, né? Porque a igreja evangélica tem o pastor, né? Sim. A igreja católica tem o padre. Eu tenho orientador. Sim, um orientador religioso. Na religião islâmica tem que sempre a pessoa de conhecimento para puxar a orientação. E o senhor, na mesquita em Criciúma é o senhor? Sou eu. Só tem o senhor? Aqui em Criciúma só tenho eu. Só tem, tá. Qual é o relacionamento com os outros líderes religiosos? Aberto. Cristãos, enfim, de outras denominações. Sempre estamos frequentando, até em algumas outras rádios, ou até televisão, ou em alguns grupos a gente se reúne, debate, conversa, tem uma ligação boa com eles. Não tem, assim, porque sempre tem aquela... Não pode ter esse preconceito. Não Se pode. nós estamos numa liderança puxando a religião, trazendo as pessoas para adorar a Deus, então a gente tem que mostrar o maior exemplo. É o ecumenismo. Eu falo uma única coisa: a religião islâmica acredita em Deus único. E acredita em quem? Que trouxe essa mensagem de Deus, que é o profeta Maomé, que é Muhammad, correto fala. O profeta Muhammad é o último mensageiro, mas ninguém pode ser muçulmano se não acreditar nos profetas anteriores, que trouxeram a mesma mensagem. Por exemplo, antes de Muhammad veio Jesus, somos obrigados a acreditar em Jesus. Antes veio Moisés e outros mensageiros, como Abraão, e assim por diante. Então nós acreditamos em todos os profetas e mensageiros. Porque o Deus é único, né? Deus é o único. E todos eles vieram falar a mesma coisa. Ninguém veio falar diferente. Adore a Deus e não adore nada além de Deus. A mensagem da paz, da união. Então, o que a gente fala? Todos somos humanos. Que é alguém monoteísta. Mas vocês, muçulmanos, não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Isso, nós não acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Nós acreditamos que Jesus é o filho de Maria. E Maria tem um capítulo no Corão que só fala da Virgem Maria inteiro, uma surata enorme que só fala da Maria. Maria, para nós, é uma das melhores mulheres que surgiram na humanidade. Uma mulher virtuosa. No Corão. Uma mulher pura. Uma mulher virgem que concedeu, Deus permitiu que ela engravidasse sem nenhum homem tocar nela. Milagre de Deus. Sim. Deus fez isso para mostrar que essa mulher é uma mulher honrada. E mais ainda, mais milagre que veio. Ali, quando Jesus nasceu dela, ele permitiu, Deus, que Jesus falasse ao berço, bebê, provando que Maria não era adúltera como as pessoas acusaram ela. Entendeu? Porque Jesus foi um profeta, mensageiro de Deus. Só que esse é um milagre de Deus. Deus pode tudo. Aí no Corão também fala, tem um milagre maior ainda. Se esse milagre, vocês ficaram porque Jesus nasceu de uma mulher sem pai, então vamos voltar para Adão. Não teve nem pai nem mãe. Deus criou do barro. Como é que se explica as gerações, né? Isso. Deus criou Adão, e de Adão, da costela de Adão, criou quem? A mulher, Eva. De Adão e Eva nasceu quem? Nós. Sim. Entendeu? Isso os muçulmanos acreditam. Nós acreditamos nisso, que todos nós somos filhos de Deus. Não, desculpa. Todos nós somos criaturas de Deus, filhos de Adão. Filhos de Adão. Todos nós somos filhos de Adão, que Adão o que é? Uma criatura de Deus. Então não podemos falar filhos de Deus, por quê? Porque se eu falar que eu sou filho de Deus, eu vou estar colocando descendência para Deus. E nós acreditamos que Deus é o único, o criador de tudo, não possui sócios nem parceiros, não gerou e nem foi gerado, o absoluto.
não precisa de nada e de ninguém, e todos nós precisamos e dependemos dele, entendeu? Então não podemos falar que ele é nosso pai, ele é nosso criador. E Jesus, quando falou ali, ninguém vai ao pai a não ser por mim, acreditamos nisso. A palavra pai, muitos traduzem em pai, Arab, que é o Senhor dos mundos. Ele quis falar que ninguém vai ao pai, ao sentido ninguém vai ao Senhor, ao Criador, ao único Deus. Ninguém vai a Deus a não ser por mim, Jesus. Ou seja, na época era Jesus que estava levando a orientação. Então ninguém vai chegar até Deus a não ser pela orientação de Jesus. Isso é uma verdade. No Alcorão não existe nenhum conflito, existe lá apenas uma verdade, é o criacionismo. No Alcorão não tem menção nenhuma ao evolucionismo. Não existe choque nisso. Não, no Alcorão para nós é o livro divino, que desde aquela época até hoje não foi mudada uma letra. O muçulmano, quando vai rezar, ele reza pronunciando o Alcorão em árabe. Tem Alcorão traduzindo em português, inglês e espanhol. Sim. Só que a gente reza em árabe preservando a palavra. Se eu tentar mudar aqui um verso do Alcorão, entendeu? A pessoa lá do outro lado do mundo vai ver. Pode entender diferente, né? Não tem como, entendeu? Então no Alcorão já fala tudo. Várias coisas falam. Que ia acontecer, que está acontecendo hoje, que lá atrás está no Alcorão. Simples. Então não há nenhuma dúvida em relação a isso, que realmente nós somos única e exclusivamente, todos os seres vivos e não vivos somos criaturas de Deus. Isso, perfeito. O senhor já leu ou tem conhecimento sobre a Bíblia? Eu li muito pouco a Bíblia. Muito pouco, mas pelo que o senhor sabe, pelo que o senhor conhece, pelo que o senhor leu, existe uma semelhança entre o que diz o Alcorão e o que diz... Eu acho que o Antigo Testamento principalmente, né? Sim, o Antigo Testamento. Especialmente o Antigo Testamento. Isso, que fala muito da adoração a Deus único. Isso, E depois fala muito também da existência de Jesus, que ele veio para trazer uma certa mensagem, que adorem a Deus e não adorem nada além de Deus. Entendeu? Muitos falam, foi comprovado que tem aquele apócrifo, que fala apócrifo, né? As escrituras apócrifas, que foi um apóstolo, só que a Igreja Católica não reconheceu ele, porque aí foi descoberto hoje nesse livro, contém muitas coisas que fala que Jesus, da ascensão, que nós acreditamos, da ascensão de Jesus aos céus. Jesus foi ascendido aos céus. Acreditamos nisso. Vocês acreditam? Acreditamos. Por quê? Porque Jesus não foi crucificado para nós. Não foi. Não foi. Para nós, Jesus, ele foi preservado. Deus preservou um grande mensageiro. Mas o que a história conta, o que conta a Bíblia... Quando os romanos perseguiram, junto com os judeus, queriam crucificar Jesus, entendeu? Jesus entrou ali na casa, falou com seus apóstolos. Correto. E falou: dentre vocês, isso aqui para nós muçulmanos, sim, dentre vocês terá uma pessoa que estará comigo no paraíso. É relatado que o mais jovem dentre eles, ou seja, essa pessoa, Deus colocou a imagem, a semelhança de Jesus nessa pessoa. O João não? Era João? Provável, não sabemos o nome. Aí depois Deus mandou 2 anjos. Esses 2 anjos pegou Jesus de corpo e alma, de vivo, e elevou ele ao céu. E deixou esse apóstolo. Esse apóstolo foi crucificado, ou seja, foi um mártir, na verdade, entendeu? Correto. E é provado que Jesus vai voltar próximo aos finais do tempo. E Jesus vai voltar para mostrar que ele não pregou e não falou para ninguém: me adore. Nenhum profeta falou: adore a mim, nem Moisés, nem Jesus, nem Muhammad. Todos eles falavam: adoram a Deus, voltam para Deus. Hoje muitas pessoas adoram Jesus, e isso é errado para nós. Não, mas Então Jesus vai vir e vai provar isso. Como também na Igreja Católica, a Igreja não prega não que só a católica. Não, mas eu digo, a Igreja Católica, cristãs. A Igreja Católica se insurge também contra que alguns católicos adorem os santos. Isso não tem sentido. Nem santo e nem a cruz. Não, entendeu? Não tem sentido adorar. Nem a cruz. Adorar é só a Deus. Porque a cruz, ele fala que é a Trindade: Filho, Espírito e Pai. Deus, já falamos, ninguém gerou, Deus não foi gerado, nem gerou. Para os muçulmanos, quais são os profetas? Maomé, são vários profetas, Jesus, e mensageiros. Moisés, mencionados no Corão como Maomé o último, entendeu? Teve
Jonas? O primeiro profeta é a primeira criatura de Deus, Adão. Aí teve vários mensageiros como Noé. Teve... A história da Arca de Noé é uma verdade. É uma verdade. Isso, ele viveu na Terra 950 anos. Sim. Só que poucos foram com ele. Teve Abraão. Abraão foi o pai dos profetas, o pai dos mensageiros, no sentido que de Abraão surgiu a descendência de vários. Ele teve 2 filhos, Isaac e Ismael. De Isaac veio Jesus, veio Moisés, veio Jonas, veio José, Elias. Essa descendência, né? E de Ismael, dos árabes, veio Muhammad, o último mensageiro. Sim. Mas todos eles vieram com uma mesma função. Uma origem única, né? Isso. A gente está conversando aqui e às vezes até as pessoas, eu não quero ser mal interpretado, eu não quero que ninguém interprete mal, por exemplo, o que o Lothar coloca e muito menos o que o Sheikh Adil coloca, né? Adil, calma, não fala, deixa que eu falo. Pechlier. Não, sabe o que eu fiz? Tem um quê de francês aí, como né? se lê. Pronto. Pechlier, pronto. Mas não tem um quê de francês aí? Tem? Mas voltando aqui ao assunto que nós estamos conversando agora, não queria ser mal interpretado. Por que a Bíblia, por exemplo, na opinião dos muçulmanos, no conceito de vocês, muçulmanos, por que a Bíblia oculta Maomé? Então, aí falando por causa disso, por que eles não reconheceram esse apócrifo? Então, se esse apócrifo falava da vinda de Muhammad. Então, Jesus falou da vinda de Muhammad, no Alcorão também nós acreditamos que Jesus falou da vinda de Muhammad. E muitos falam que até nesse evangelho atual, que tem a palavra consolador, quando Jesus falou, vamos esperar a vinda do Consolador. E o Consolador para nós é interpretado como Muhammad, Maomé. Qual foi a passagem dele, por exemplo, quando foi a passagem dele pela terra? Foi depois de Cristo. Foi depois de Cristo, quando Cristo ascendeu aos céus, depois de 570 anos aproximadamente, nasceu Muhammad. Sim, mas há um reconhecimento de que Cristo subiu aos céus. Houve a transfiguração. Sim, com certeza. Sim. Aí depois temos de 570 anos depois, surgiu Maomé, Mohammed. Isso. Por isso que agora que eu entendi o porquê que vários árabes, né? Tem no primeiro nome, Mohammed. Mohammed Ali, né? O Cassius Clay, Mohammed Ali, Mohammed isso, Mohammed aquilo. E assim vai. Mas o Sheikh falou ali, primeiro ele fez uma afirmação que, por exemplo, para nós que não somos muçulmanos, eu não sabia, por exemplo, que o Alcorão é o original. O que vocês seguem hoje não houve nenhuma mudança, quer dizer, a letra é a mesma. Sempre é a mesma. O que se discute, por exemplo, na Igreja Católica são exatamente os evangelhos, os 4 principais evangelhos. Que ninguém pode afirmar com absoluta certeza, né, que o evangelho de João, por exemplo, seja exatamente hoje como era quando foi escrito pela primeira vez. Nós acreditamos que nos livros divinos existiram, sim. O Evangelho, o Torá, os Salmos, entendeu? Exato. São livros divinos, acreditamos. Só que hoje, cadê os livros? Entendeu? Infelizmente, foi deturpado. Cadê o original? Só que o Corão é um livro divino e foi preservado até hoje e vai ficar até o último dia. Mas esse aspecto que eu julgo extremamente importante, né? De que o muçulmano segue o Alcorão legítimo, vamos dizer assim, né? O verdadeiro. Com certeza. Né? E nós católicos estamos, eu não diria correndo risco, mas em determinadas situações a gente pode inclusive questionar algumas passagens dos nossos principais evangelhos. Será que foi o original, era isso mesmo? Quer dizer, aí a pergunta que o Gilberto lhe fez agora há pouco tem muita pertinência justamente por isso. Será que num desses evangelhos, os reconhecidos, vamos dizer assim, não houve lá originalmente alguma menção
Com certeza. Maomé? Com certeza. Não é à toa o mensageiro. Então, tudo foi. Nós acreditamos que quando o profeta recebeu a revelação divina, a primeira revelação, ele recebeu quando ele tinha 40 anos de idade, em Meca, no topo da montanha. Quando ele recebeu essa revelação, ele viu o anjo Gabriel, aquele que veio para Jesus, para Maria, para Moisés. Esse mesmo anjo que veio para os profetas veio para Muhammad. E esse Muhammad, antes de receber a revelação, ele era da família de Quraysh. Quraysh era a liderança, o governo. Só que ele era contra aquilo que eles faziam de corrupção, mexiam com bebida alcoólica, adoravam estátuas, ídolos. Então ele gostava de se isolar nas montanhas e refletir na criação. Ele foi preparado já. Então, aos 40 anos, quando o homem atinge a idade e a consciência, ele recebeu a revelação. Nesse momento, viu o anjo do jeito que ele ficou meio assim, meio que assustado. O anjo falou com ele: ó Muhammad, leia. E Muhammad, ele era um homem iletrado, não sabia ler nem escrever. O milagre está aí. E na época de Meca, Jesus, ele fez milagres na época dele. Porque na época a medicina tinha aquelas pessoas que se falavam que eram feiticeiros e não sei o quê. Jesus, então, ele provou para todo mundo que são feiticeiros, e Jesus é o maior através de Deus. Ele fez milagres. É uma situação bastante parecida mesmo com a própria revelação de Jesus, né? E na época de Muhammad, os árabes estavam lá na frente na gramática, na filosofia, na poesia. Correto. Então, quando veio Muhammad, ele recebeu o Alcorão, que os próprios filósofos não conseguiam, viu que não pode ser palavra de Muhammad, isso aí, porque Muhammad é um analfabeto. Como que ele ia receber tudo isso? Tantas palavras lindas dessa maneira, vim para Muhammad, um iletrado. Tem pergunta de ouvinte aqui. Boa tarde a todos. Gostaria de saber do convidado em que momento Maomé foi usado por Deus e de que forma Maomé morreu. Obrigada, diz a Terezinha, que sempre vem com observações e perguntas interessantes aqui no programa. Primeiro? Ela pergunta: gostaria de saber do convidado em que momento Maomé foi usado por Deus e de que forma Maomé morreu. Então, ele recebeu a revelação. A partir do momento que ele recebeu a revelação, não falou usado, mas ele começou a receber essa revelação e trabalhar em propósito de revelação. Só para completar, quem foi avisar que ele era mensageiro, quando ele falou com a tua esposa Khadija, levou ele até o seu primo, que era um grande sábio, um senhor de idade, conhecedor do evangelho, seguia Jesus. Foi ele que falou, pelo que você está me falando, você é aquele que Jesus falou, mensageiro de Deus. E depois ele morreu, o profeta, depois da sua vida, depois dos 40 anos, ele viveu 23 anos levando a mensagem, Deus usou ele para levar essa mensagem durante 23 anos. Então, quando ele atingiu 63 anos, ele morreu na cidade de Medina, ali em Medina, onde ele formou uma sociedade, todos seguindo o Alcorão, e ele morreu aos 63 anos de idade e foi enterrado ali. Quem escreveu o Alcorão? Então, o Alcorão ninguém escreveu. Ninguém escreveu. Muhammad, o letrado, recebeu as palavras de Deus, sim, através do anjo Gabriel. Através do anjo Gabriel, tá. Correto. E existe muita... Tem outro recado aqui. Desculpa. O Edson Rosani diz o seguinte: um abração ao Sheik Adil. Ele disse que sempre encontrava com o senhor na creche dos filhos. Um abraço. Lá de ônibus embora, tal, enfim. O Edson faz essa observação. Ele pergunta se Jesus... Não, pergunta para ele, já que Jesus foi só um líder religioso, se tem previsão do Messias vir para a Terra. Tá. Líder, só um líder não. Jesus foi um mensageiro nobre, foi um profeta de Deus, recebeu mensagem de Deus, sofreu como outros profetas sofreram. Sim. Jesus para nós foi, não só, ele foi um líder, mensageiro e profeta. E nós acreditamos na volta dele. Essa é a pergunta. Acreditamos, todo muçulmano é obrigado a Mas ele é o Messias. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Só que antes dele vai vir o falso Messias, que é o anticristo. E quando Jesus vir, o próprio Jesus vai destruir o anticristo. Correto, tá. Vamos lá, deixa eu ver aqui, só para continuar com a pergunta, Lothar. Tá? Sim. Deixa-me ver. Ele diz o seguinte: qual dia vocês guardam para Deus? Sexta, sábado ou domingo? Nós temos
vamos falar guardar, nós temos a sexta-feira como um dia especial para nós. Um dia especial, nós guardamos aquele momento da oração, que é a partir do 12:30, que o orientador nas mesquitas ele faz a orientação para os seus fiéis e todo mundo reza junto para Deus único, todo-poderoso. A sexta-feira é um dia importante, pois temos um dito que o próprio profeta falou: a sexta-feira é o dia a qual Deus criou Adão. Sim. Sexta-feira é o dia a qual Deus colocou Adão no paraíso e sua esposa, Eva. E na sexta-feira foi o dia a qual Deus tirou eles do paraíso e colocou eles na terra. E na sexta-feira é o dia a qual Deus vai colocar o dia da ressurreição, o dia do final do mundo. Então, um dia especial para nós. Se o debate fosse um jogo de canastra, o Lothar seria o Coringa, diz o Edson Gonzalez. Pois sempre que falta um, ele é chamado. Já foi mais vezes até que o Rodrigo Minuto. Eu tô pensando seriamente em ser sócio dessa empresa aqui, ô Gilberto. Eu acho que é só fala com o Miro, o Odo e o Tá certo. Compra uma cota. Não, sócio informal, vai. Dinheiro pra ti já não é problema. Ah, sim, imagina. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial, já atrasados, vamos ao primeiro intervalo comercial do programa. O senhor, como líder de uma entidade religiosa, o senhor está preocupado com essa história do coronavírus? O senhor tem gente dizendo que estão fazendo o bicho maior do que é? Para mim, eu acho que nós todos temos que nos preocupar. Qual é a sua opinião? Temos que se preocupar, lógico, entendeu? Só que nós acreditamos, nada acontece exceto com a permissão de Deus. Temos que nos preocupar. Isso já aconteceu lá atrás, na época do profeta. Teve uma epidemia em certa região, então o profeta orientou, falou: ninguém viaja para aquela região, e as pessoas daquela região, por favor, não saiam dali, para não expandir essa epidemia. E tudo acontece como falamos, pela vontade de Deus. Só que nós nos precavermos, só que não podemos entrar no desespero. O desespero é errado. Nós devemos saber, devemos confiar de verdade em Deus. O muçulmano deve todos os dias recordar de Deus pelo amanhecer e ao anoitecer, praticar 5 orações diárias. Quando o muçulmano vai beber um copo de água, vai comer uma comida, vai entrar em algum lugar, ele é aconselhado a falar Bismillah, em nome de Deus. Então, sempre que você está lembrando de Deus, Deus vai estar contigo. Mas não adianta só lembrar de Deus e andar no caminho errado, ou seja, andar na corrupção. Andar no caminho de Deus. Tem a parte de cada um também. Isso, agora falou tudo. Eu vou falar, mas eu vou andar, ou seja, fica longe da corrupção. Agora, se acontecer alguma coisa comigo, nós acreditamos que não há uma doença, não há uma enfermidade, uma calamidade, uma preocupação que está preocupando um servo de Deus. Sabe que aquilo que Deus colocou para ele é purificação para sua alma, porque essa vida é vida passageira. Todo mundo vai morrer. Se é o corona, ou se é o influenza, ou se é qualquer outra doença, ou se não é doença, ou é morte natural mesmo, né? Todo mundo vai morrer. A religião muçulmana acredita na reencarnação? Não. Não, a religião muçulmana não acredita na reencarnação. Acreditamos que essa vida é passageira. Morreu, acabou. Só que aí tem uma outra vida. A vida. Então não morreu, acabou. Ninguém volta para essa vida. Ah, bom. Para essa vida eu não volto mais. Tá. Acabou, morreu. Agora eu vou estar no túmulo. Lá no túmulo, Deus vai colocar minha alma em um outro lugar. Uma alma boa vai ter os seus frutos. Uma alma que foi corrupta vai ter o que ela merece. E depois do túmulo vai ter uma vida a qual todo mundo morreu. Deus vai ressuscitar um a um. Todo mundo vai ressuscitar. E aí vai ser julgado. O dia da ressurreição. A mesma coisa que Jesus falou. O dia do juízo final. Moisés, Abraão, Jesus, Muhammad, todo mundo pregou e falou para nós nos prepararmos para o dia do juízo final. O que é o juízo final? É o juiz. Quem que é juiz? Deus. Que é justo de verdade. O juiz da vida mundana não é justo. Então ele vai julgar um a um. Nós vamos receber o nosso livro, vamos abrir e vamos ler. Tudo ali está lá. Está lá no livro. E ali terá a entrada e a passagem para o paraíso. Correto. Vamos agora sim a um intervalo comercial e a gente volta logo depois. Depois do intervalo tem mais Debate da Onda. Onda Jovem FM. 13h35. A
A clínica veterinária Enio Agropet é equipada com o que há de melhor no mercado de saúde animal. Oferece consultório veterinário com atendimento de plantão, profissionais qualificados para diagnóstico por imagem, exames laboratoriais e realização de cirurgias de alta complexidade. Seu pet merece atendimento diferenciado em ambiente exclusivo. Enio Agropet Clínica Veterinária possui espaço de estética animal com ambiente planejado para que seu melhor amigo viva momentos únicos. Enio Agropet, Avenida 25 de Julho, 2650. Fone 3463-1206 e para plantões 99975-6235. Enio Agropet, seu melhor amigo em boas mãos. Quer deixar suas roupas perfumadas e macias com mais economia? Use o amaciante concentrado Dengo. Com 3 fragrâncias, sua fórmula protege as fibras e as cores dos tecidos, além de facilitar na hora de passar as roupas. Amaciante concentrado é Dengo. Sua roupa com mais carinho, sua vida mais sustentável. Acesse produtosdengo.com.br e seja um representante. Dengo limpa e perfuma, facilita a sua vida. O país precisa dos brasileiros para combater o coronavírus. Agora não é o momento para pânico. Cada um de nós pode fazer a nossa parte. Uma dica é evitar aglomerações em locais fechados, trabalhando em casa se possível. Evite repassar notícias falsas sobre a doença. Saiba mais em saúde.gov.br/coronavírus ou ligue 136. Não espalhe fake news. Duvidou? Não repasse. Não pague o pato. Confie em quem apura o fato. Rádio e TV, uma campanha Acaeste. Estamos apresentando Debate da Onda. Agora 13h38, nós estamos de volta com o debate aqui da Rádio Onda Jovem para a Faculdade Sensupeg, de volta. Grande abraço a Margiele e a Estela, pessoal da Faculdade Sensupeg, acreditando novamente no nosso trabalho, voltando a patrocinar aqui o debate da Onda. Você quer ingressar em uma faculdade que é nota 5 no MEC? A Faculdade Sensupeg tem bolsa de estudos de 50% na primeira metade do seu curso. Entre agora mesmo em contato com 996716767 e além da bolsa de estudos, você terá aulas com um professor, divulgação do seu currículo para as nossas empresas conveniadas e a primeira mensalidade é por nossa conta. E para comemorar, você ganha na Faculdade Sensupeg um rodízio de pizza na Di Fratelli Pizzaria com um acompanhante. É só ligar ou mandar o WhatsApp para o 996716767. Faculdade Sensupeg. Também conosco Cia da Saúde Forquilinha, porque natural é viver bem. O telefone é o 3463-4627, o WhatsApp é o 993347425. Ainda Cia da Saúde, Medifarma Popular Econômica, rede de farmácias, descontos especiais para aposentados, agricultores e professores. Pagamento no cartão de crédito em até 6 vezes ou cheque com até 90 dias. Mês de março, mês das mulheres, anticoncepcionais com 22% de desconto. Toda a linha de perfumaria, maquiagens, higiene e beleza com 15% de desconto. Farmácia Medifarma, onde sua saúde não tem preço. E Açougue Forquilinha, procurando a melhor carne para o seu churrasco de fim de semana. Você vai encontrá-la onde? No Açougue Forquilinha. O papo lá é com o Lolo e o Beto, o telefone é o 41160102. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Onda Jovem, saindo um pouco, tirando o foco, né? Um pouco pelo menos desse assunto pesado envolvendo o coronavírus. Estamos recebendo para um papo bastante interessante o Sheik. Vou falar o... Faz favor. Vamos ver se tu decorou. Não, vou falar o nome, o brasileirado, né? Tá bom. Adil. Sheik Adil. Aí o sobrenome? Puxando pro francês. Pechelier. Bicho. Ali, estamos recebendo ele hoje. Ele é líder da comunidade islâmica aqui na nossa região. A propósito, ô Gilberto, a propósito, Sheik. Tem recado de ouvinte, mas fala. Não, fala. Sheik, onde é que está localizada a mesquita ali em Criciúma? A mesquita em Criciúma está no bairro São Luís, tem o Paço Municipal,
Como referência, né? Como referência, onde está aquela parque que foi inaugurado. Caminho na frente quase todo dia. Do lado do parque tem a mesquita, não tem como. Tem a torre, a mesquita ali do lado. O Renato Tomasi pergunta o que o senhor tem para falar dos 144 mil selados de Deus. Não entendi, desculpa. Não sei o que é, desculpa. Renato, por favor, se voltar, se puder retornar, né, e voltar para que a gente possa entender. Uma pergunta em português, né? Não sei o que são os... O Augusto... Hein? Tá em Apocalipse. Tá em Apocalipse? O Augusto Etinatal Tinguilita. Não tenho acesso à rádio, estou no Porto Ambuim. Não sei quem é o Augusto, mas está ouvindo a rádio. Júlio Chilala Moluvi Stanik, estou ligado. Aqui através da nossa live do Facebook. Diga... Para frequentar a mesquita, precisa ser muçulmano ou as portas estão abertas? As portas estão abertas para qualquer pessoa que deseja ali entrar na mesquita. A mesquita é uma casa de Deus. Nós acreditamos que as mesquitas, as casas de Deus, são os melhores lugares na terra, onde os anjos vêm e traz junto a misericórdia e a tranquilidade. Ou seja, se você entra na mesquita de verdade com o coração aberto, é certeza que você vai sair ali melhor. Só me mata, aqui, por favor. Extraoficial, hein? Aliás, uma notícia oficial e a outra extraoficial. Primeiro a extraoficial. O Campeonato Catarinense deve ser confirmado hoje à tarde, está paralisado. Viu? Que bom. Não vai ter mais. Uma boa decisão. Pelo menos vão suspender. Até quando? Como é que vão fazer? É outra coisa. Mas que não vão. Mas a federação deve confirmar hoje à tarde. Bom procedimento. Outra informação da conta do paciente que está internado de forma isolada no Hospital São Donato em Içara. A informação dá conta de que o homem de 52 anos que fez viagem recente ao Uruguai e Paraguai, de Braço do Norte, e está desde ontem à noite e apresenta melhoras no seu quadro de saúde, o que graças a Deus é muito bom. Que bom. E aconteceu agora há pouco no prédio do Angelone Super Center. Andou caindo. Em Criciúma, uma rachadura lá para a parte da praça de alimentação está sem acesso para o público lá no Angelone Centenário, né? Ou a gente chama em Criciúma um Angelonão, pronto. Tem o Giação, né, que a gente chama, e tem um Angelonão. Então são os dois maiores supermercados, tem o Bistecão também, né? Sheik, vamos lá. Procurando evitar um pouco esse papo do coronavírus aí, me mata, por favor, uma curiosidade. Eu faço parte do coral aqui de Forquilinha, né? Ele tem atividades missionárias, né? A gente canta em igrejas, em missas, e parte é uma entidade cultural. Mas essa parte do papel, vamos dizer assim, evangelizador do canto coral, a gente preza muito. Nos momentos em que vocês estão concentrados lá em torno de Deus, né? O canto também é uma parte importante, ou vocês não usam tanto mais a palavra e menos... Nós não usamos tanto o canto, mas o que a gente usa mais nas nossas rezas diárias, 5 vezes por dia, nós recitamos o Alcorão. E tem formas que o profeta nos orientou para recitar o Alcorão. Em árabe a gente fala tajwid, ler ou recitar o Alcorão de uma forma cantada. Entendeu? Solene. Isso. Então, tem regras. Você estuda como ler as regras. Aí você puxa mais o A, diminui mais o B e assim por diante. Entendeu? Então, por exemplo, a primeira surata da abertura, você deve ler de uma forma mais bonita. A primeira surata que você vai ler toda hora. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. Então você lê dessa forma e cada vez que você pega esse livro, como falamos agora, quem escreveu o Alcorão? O Alcorão ninguém escreveu, são as palavras de Deus. Então quando você pega no Alcorão e recita, você pode ter certeza que aqueles problemas que está te incomodando, aquele aperto, não é que vai acabar. O problema nunca acaba, sempre está com a gente, mas Deus vai colocar tranquilidade dentro do teu coração, então aqueles problemas não vão te afetar tanto. A doença, por exemplo, o profeta falou assim,
Não que eu quero voltar pro Corão, mas Sim. não há uma doença que Deus colocou na terra, exceto veio junto a cura. Toda doença tem cura. Então não precisa entrar em pânico. Entendeu? Leu o Corão, Deus vai te dar tranquilidade. Essa tranquilidade entra dentro de você e vai curando. Tem algum... Quais são os horários específicos das 5 orações diárias. A primeira reza na alvorada. O que é alvorada? Nascer do sol. Isso. Mas tem que ser no nascer do sol? Alvorada não é nascer do sol. Alvorada é ao iniciar do dia. O primeiro claro que vai dar. Entendeu? Então fica ainda quase de madrugada. Vai até o nascer do sol. O tempo que eu tenho para rezar. A segunda reza ao meio do dia. Vai até a tardezinha. Ou seja, do 12:30 até umas 3:30 mais ou menos. Depois, a terceira reza à tarde. Quando a sombra de qualquer coisa tiver maior que ela própria. Às 3:30 até o pôr do sol. Aí o pôr do sol já vai entrar a quarta reza. Que vai até anoitecer. Fica tudo escuro. Aí entra a quinta e última reza, que é até a metade da noite. Ou seja, 5 vezes por dia. Uma reza, eu vou me colocar na direção da Kaaba, que fica em Meca, que é a casa onde Abraão construiu, em respeito, em forma de organização, mas eu adoro Deus. Então eu vou... O senhor faz isso todos os dias? Todos os dias. A gente vai rezar. Antes de rezar, o que a gente faz? A gente faz uma purificação do corpo. Purifica o corpo com água. Aí que tá. Hoje em dia, todo mundo fala por causa do corona, nós temos que lavar bem as mãos. Lá atrás o profeta nos orientou. Vamos lavar as mãos e entre os dedos. Ou seja, esfregar bem as mãos entre os dedos, lavar 3 vezes com água, lavar a boca. Hoje em dia eles falam o quê? Por causa do coronavírus, ele pode penetrar no nariz. O profeta nos ensinou lá atrás, colocar água no nariz e tirar a água 3 vezes. Lavar o rosto, lavar os braços, lavar os pés, lavar os ouvidos. Depois que você faz essa purificação, foi ensinado lá atrás, hein? Aí você entra para rezar. Você reza, fala Deus é maior, Allahu Akbar, e pronuncia as palavras de Deus. Vai se curvar para Deus, vai se prostrar para Deus. Uma reza vai levar 5 minutos. Eu vou rezar 5 vezes por dia. Eu tenho 24 horas. Será que eu não posso parar 5 minutos e me conectar com Deus? Entendeu? Tem outra curiosidade. Eu purifiquei o corpo e purifiquei a alma. Correto. Tem recado aqui, Zélia Cândido Ribeiro, boa tarde, boa semana. Jussiane Maria, boa tarde, Onda Jovem, diz a Jussiane Maria. Uma outra coisa, conforme a crença islâmica, pode casar com mais de uma mulher? O homem, ele pode casar com até 4 mulheres ao mesmo tempo. Aí falando, ó, que injustiça. A mulher, ela só pode casar com um homem ao mesmo tempo. Tá. Mas esse casamento temos que entender ele. O homem casa com 4, rezão, não sei o que, não. O homem pode casar com 4, mas tem que ter condições para isso. De sustentar. Tá? A primeira condição, ele tem que ser justo, equitativo para com todas, igual. Não pode fazer diferença de uma de outra. Outra coisa, eles falam, mas casar com 4 quer dizer que então Muhammad era mulherengo, não sei o que, não era mulherengo. O Islã, ele proíbe todo tipo de fornicação, todo tipo de adultério. Hoje aqui no Brasil é proibido casar com 4, certo? Tem que casar com uma só registrado no cartório. Mas se eu caso com uma, registro no cartório uma e tenho várias amantes, ninguém fala nada pra mim. Pelo contrário, as pessoas falam, você tem amante, que legal. Entendeu? Eu pego a amante, não sei quem que ela é, eu saio com ela, tenho relação com ela, eu posso pegar doença e levar pra minha esposa. Isso é proibido na religião. Você casar então, com 4 é diferente. Esse é o aspecto hipócrita da nossa sociedade. Então, com certeza. Mas fica curiosidade, Lothar. Por que então pode casar com 4? Por que pode casar com 4? O homem, ele pode casar com 4 porque o homem, quando ele casa com uma ou com 2, o homem, ele tem a obrigação de sustentar a mulher, de dar o lar para a mulher, de dar a roupa para ela e alimento para ela. Ela não trabalha fora, então? Então a mulher não pode trabalhar. O trabalho que eu falo, seria trabalho de trazer o sustento. Esse trabalho, ela não tem obrigação. Ela pode exercer a sua profissão. Sim. Ela só pode exercer a profissão. Ela pode ser advogada, médica, não sei o quê. Só que o dinheiro é dela. Ela não tem obrigação de sustentar o marido. Mas o homem tem a obrigação de sustentar a mulher. Entendi.
Entendeu? Eu sou casado, você perguntar isso? Não, eu ia perguntar se o senhor é casado com 4 mulheres. Eu sou casado com uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Não, é com até 4. Ele posso casar até com 4 mulheres. Até com 4. Mas eu tenho que manter as 4 mulheres, ser igual com todas as mulheres, tratar igual todas as mulheres. Isso está no Alcorão? Isso está no Alcorão. Tá. Isso. Tem que tratar igual. Não posso fazer diferença entre elas. E saber que a obrigação é minha, não dela. É lógico, aí não é, vai ter que ter o senso. Se o homem está passando por dificuldade e a mulher tem dinheiro, lógico que ela vai ajudar. Mas a obrigação de quem que é? É do homem. Mas aí não, casar com 4 mulheres não é adultério? Casar com 4 não, porque você reconhece o adultério, você tem amante. Ninguém sabe, ó. Não fala pra minha mulher que eu tenho amante. Eu tenho filhos, eu não registro meu filho, não assumo meu filho. Isso aqui é desonesto, é hipocrisia. Entendeu? Mas aí mas as 4 mulheres, uma sabe da outra. Sim, saber, claro. Não. Elas moram sob o mesmo teto. Eu sou obrigado a perguntar. Essa pergunta boa. O casamento é obrigado a ser declarado. Ser oficial. Ser oficial, tenho que declarar, tem que colocar em público que eu casei. Se eu não colocar em público, é escondido, não é casamento. Mas conforme a lei brasileira, a lei juridicamente falando, não é impossível isso acontecer, né? Hoje em dia, o cara casa, a maioria daqui dos brasileiros, eu sou brasileiro, nós aqui, a maioria do povo é assim, eles casam e tem várias amantes. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Só que, por exemplo, tem um muçulmano que vive aqui, ele quer casar, ele não vai poder casar com 2, entendeu? Mas ele vai poder, no religioso, casar com 2, com 3, com 4, entendeu? Se você vê que eu tô com 2 esposas aqui, ninguém fala nada, não, tá aqui, não sou casado, pronto, é minha namorada. Ah, namorada, legal. Isso aqui é esquisito, a namorada você pode ter, amante você pode ter, agora você não pode assumir, você não pode levar o sustento para ela, você não pode dar casa para ela, você não pode assumir seus filhos. Não, mas esse é o grau de hipocrisia. Agora, essa só mais uma curiosidade só em relação a isso, já que o Gilberto puxou esse assunto, essas mais de uma esposas, elas vivem sobre o mesmo teto? Eles podem viver no mesmo teto, mas tem que ter em harmonia. Agora, se ele dá uma casa para uma, ele tem que fazer de tudo para dar uma casa para outra. Entendeu? Perfeito, Só que também tem uma coisa: o profeta, ele casou com várias mulheres. Não porque ele foi mulherengo. Ele casou para orientar e saber. Profeta Maomé, que o senhor se refere. Exato. Ele casou com mulher bem mais velha do que ele. Ele casou com viúva. Ficou abandonado. Para dar o sustento. Para mostrar para as pessoas, pessoas, vocês podem casar com viúva. Vocês podem casar com órfão. Vocês podem casar com mulher mais velha. Tudo, os profetas, tudo que eles fizeram não foi por inspiração própria. Foi por inspiração divina. Entendeu? E no sentido da orientação, principalmente, isso. Também. Terezinha volta aqui e diz o seguinte: seria importante lembrar que existe a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. A soberana acontece quando buscamos o querer de Deus para nossa vida. E a vontade permissiva é quando agimos pelo nosso próprio entender e querer, e assim acabamos sofrendo as consequências. Atribuir o sofrimento como se fosse o querer de Deus é tirar nossa responsabilidade por erros que nós cometemos. Bom, mas de qualquer forma o Sheik não falou isso. O Sheik falou. Não, ela está dando uma opinião. Ela não. Sim, mas ela disse, por exemplo, tentar. Eu entendi aí que nós não podemos nos isentar do problema. Ela está dando a entender o seguinte: atribuir a Deus a gente sofre por causa de. Vou falar uma coisa, Deus sabe de tudo. Exato. Decretou para cada um o seu decreto. O único que pode mudar o nosso decreto é Ele. Entendeu? Isso não quer dizer que eu vou cruzar os meus braços. Eu falei assim: se está decretado para mim ser bandido, eu vou ser bandido. Isso não. Deus deu para mim algo chamado inteligência. Sem dúvida. Discernimento. Consciência. Então tudo que está acontecendo no mundo é porque nós estamos fazendo por onde? Exatamente. Entendeu? Se você rezar direitinho, se purificar, lavar suas mãos, se você tomar os cuidados, por exemplo, tem algumas coisas na religião que Deus proibiu para nós. Ah, mas por que ele proibiu? Ele proibiu porque tem prudência. Bebida alcoólica é proibida para nós muçulmanos. Ah, sim. Apesar que tem alguns que bebem, mas é proibido. Nem vinho? Nem vinho, nada com álcool. Nada com álcool. Nós não acreditamos que Jesus ele bebeu vinho. Não sei. Para nós não é provado isso. Não estamos criticando. Mas o álcool, foi descoberto que o álcool prejudica o fígado, prejudica o rim. A pessoa bebe um copo, tem outro que bebe 2, tem outro que bebe, depende o grau, ele pode ficar embriagado. Sim. Entendeu? Então o álcool é um mal para nós. Correto. Deus proibiu para nós a carne de porco.
A carne de porco é proibida. E é descoberto que muitas doenças, a influenza vem do porco. Entendeu? Então tudo tem uma prudência, a mesma coisa. Se prevenir, saber lavar as mãos direito quando for tocar qualquer coisa. Hoje o corona tá aí. Então tudo que Deus colocou para nós é bom. E aquele que ele proibiu é mal. Se eu fazer isso, respeitar essa cartilha, com certeza eu vou viver bem. Então, se acontece algum mal comigo, é porque eu fui atrás desse mal. Porque eu fui. A propósito, já que, enfim, a gente vai ter que puxar esse assunto. Diga. Por que se tem tão poucas notícias quanto à incidência do corona nos países muçulmanos? Não tem muitas notícias. Realmente, até hoje eu não vi notícias dos países como na Arábia, como em outros países. Mas não tem, será uma relação direta com isso? Com certeza. Tem agora, teve notícia recentemente que eu li que no Irã está tendo bastante caso de corona. Entendeu? Não estou criticando nenhum país. Mas o Irã é uma maioria que segue uma facção da religião do Islã, que são os xiitas. Não estou criticando eles também. Entendeu? Eles seguem uma outra doutrina muçulmana, infelizmente. Mas os muçulmanos que você vai lá estudar em Meca, na Arábia, em outros lugares, você vê que é muito pouco esses casos. E com certeza tem a ver com isso. Eles lavam a mão 5 vezes por dia, lavam o rosto 5 vezes por dia. Entendeu? Eles sabem se prevenir nessas maneiras. Não estou falando que pode ser que amanhã eu pego, que Deus preserva todos nós. Mas isso é. Será que corre-se o risco da peregrinação ser proibida esse ano pelo acúmulo? Proibida não, já tomaram precaução ali o governo da Arábia Saudita, ali onde está a Kaaba, aquele templo grande em Meca, eles estão não permitindo a entrada de muitas pessoas ali. Então a pessoa que quer fazer 7 voltas ali, eles tem um lugar que eles fizeram para subir, eles sobem e dão volta por cima, ou então dão por fora. Então tem alguns que estão ali dentro, ou a maioria eles estão permitindo eles entrar por cima ou por volta, e também muitos deles, quando entram, é fornecido para eles máscaras para entrar ali. Como é que o senhor avalia e como é que o Islã avalia hoje o conflito que existe há milhares de anos, né, entre árabes e judeus? Aí já é mais confronto até. Esse confronto que tem, como eu falei no começo, é uma política que está tendo ali naquela região da Palestina, entendeu? Tá tendo faz anos que se for analisar naquela época que teve, que eram os palestinos que viviam ali, entendeu? De repente entrou aquelas potências grandes como a Inglaterra e assim por diante, foi tirando os palestinos daquela terra, entendeu? E dando aquelas terras para aquelas pessoas que estavam ali imigrantes da Inglaterra, em Jerusalém, e eles começaram a voltar para lá. Mas Jerusalém, entre aspas, né? Jerusalém pertence a Deus. Eu falo para todo mundo. Não, originariamente, assim, exatamente. Essa é a pergunta. Originariamente. Mas assim, a grande predominância ali era de palestinos. Os palestinos que viviam ali, que a Inglaterra entrou, era terra de palestino, entendeu? Era terra de palestino. Tanto que tinha alguns judeus viviam ali, eles viviam debaixo do governo islâmico e viviam em harmonia. Sem dúvida. Praticavam sua religião. Era uma minoria, não tinham apedrejamento, não tinham pedra, não tinham derramamento de sangue, viviam em harmonia, em conjuntos. Só que depois que veio o Ocidente e essa potência, a Inglaterra, junto com outras, fizeram esse fenômeno aconteceu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Isso, né? Perfeito. Aí que a coisa começou o confronto começou com aquela decisão da ONU lá, criando o Estado de Israel. E aquilo foi por interesse político. Mas não tenha dúvida. E econômico, né? Política e econômica. Eles teriam que alojar os judeus em algum lugar, né? Isso aconteceu na Síria recentemente. Sim, sem dúvida. Bom, eu gostaria, ficaríamos aqui, né? Mais um assunto que a gente ficaria aqui durante um bom tempo conversando. Já o Sheikh Adil não é a primeira vez, como disse antes, que converso com ele a respeito deste assunto, e é sempre um assunto bastante interessante, bastante legal de se discutir, e principalmente de tirar dúvidas, né? E aprofundar os seus conhecimentos. Antes de encerrar aqui o papo, já estamos ultrapassando o horário. Já acabou? Já tá acabando. Assim? 2 horas, 2 horas. Vendo?
Tá vendo como é que o Coronas não precisou entrar? O Corona, olha aqui, ó. O Corona não É precisou só não entrar em desespero, gente. É só não entrar em desespero que vai dar tudo certo. Deus queira. Vamos lá. Ontem eu vivi uma situação, viu, Alotar? E Sheik, pessoal que nos ouve. Eu fui lá em Criciúma, eu moro em Criciúma, né? E aí tava uma correria danada por causa da negócio de comprar álcool gel. Certo. Álcool gel. E não tem álcool gel. O que deu de neguinho e branquinho e procurando álcool gel pela cidade inteira, pelo supermercado, pelas farmácias, não tem. Não, vai chegar terça-feira. Não, vai. Tá. Aí a gente faz parte de um grupo, tal, eu recebi um comunicado, disse, olha, chegou álcool gel na farmácia do Giação. Cara, foi uma correria para aquela farmácia do Giação que eu vou te contar. Cheguei lá, tinha uns 4 na minha frente. Aí a pergunta e a curiosidade, quanto? Porque é uma garrafa, um recipiente gordinho até, eu acho que ele de 400 ml ou 500 ml, eu não sei se é 400 ou 500 ml, eu sei que eu acabei comprando 2. Aí dei uma corrida lá, tal, fui lá, quanto que é? R$19,90 cada. Cara, vou ser sincero pra vocês, me subiu o sangue, eu da fila, aí tinha um cara que me reconheceu, tal, disse, Gilberto, aí beleza, pois eu também procurei, fui lá no Forte, não achei, fui lá não sei onde, não achei, aí recebi aí mensagem que tinha aqui, pois eu também recebi, vim aqui, e aí eu peguei, apelei com a menina do balcão lá, A né? atendente lá, eu disse, olha, tem que chamar o Procon mesmo, né, ó. Isso é uma vergonha, né, cara? R$19,90. Aí entra uma coisa. Nós estamos num momento de epidemia. Um momento que nós temos que dar a mão um para o outro. Sim. Aí tem aquele dito do profeta que falou assim: um crente para com um crente é igual uma construção firme, sólida. Uma construção firme. Um dá a mão pro outro, ele colocou as mãos assim e juntou os dedos. Firme. Sim. Cadê essa união que a gente vai estar nos unindo para ter o sucesso no final? Então a gente está preocupado hoje, até com essa epidemia, as pessoas morrendo, estão preocupados em ganhar o dinheiro. Em explorar. E aí a menina, que muito gentil, importante frisar, a atendente, estavam 2 pessoas atendendo, ela esperou chegar a minha vez, porque tinham 3 na minha frente. Ela olhou para mim e disse, tu é o Gilberto, né? Eu digo, sou, querida, sou. Aí eu já tava mais calmo, né? Até por causa conversando com esse conhecido e tal, tu dá aquela arrefecida e tal. Ele disse, Gilberto, tu sabe que eu comprava a R$4 e vendia a 10 esses álcool gel. E agora eu tô comprando a R$18. E eu só não faço a 20 porque sempre tem aquela história de fazer R$19,90. Soa diferente, né? Soa diferente. Então, só para ter ideia de como é que estão as coisas, né? Então, quem fabrica... A fabricante aumentou. Claro. É a lei da oferta e da procura, né? De qualquer forma, Gilberto, tu vai me permitir, eu sei que também, de fazer uma observação em relação a... eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não sou dessa área, mas me preocupa demais, pegando o exemplo da Itália, que em tese é um país desenvolvido, deu no que deu. Quer dizer, eles não se prepararam, não deram muita bola para a coisa e olha o que eles estão sofrendo lá hoje, na Itália mais especialmente. Em relação ao Brasil, o que eu temo, que por enquanto a incidência do corona está em pessoas que viajaram de avião para o exterior e coisas assim. Então são pessoas um pouco mais abonadas, eu diria. Mas a hora que isso se esparramar do jeito que vai, se espalhar do jeito que vai, Deus, eu tenho certeza disso. Deus queira que não. Isso vai chegar nas periferias das nossas grandes cidades, onde o nosso sistema único de saúde no país foi totalmente desmantelado. Quer dizer, hoje, se os grandes hospitais particulares no Brasil já estão se preparando e com muito receio de não dar conta, né, de todos os casos que acontecerem, Einstein e outros hospitais importantes desse país, imagine o que vai acontecer nas periferias das nossas grandes cidades, em especial, né? Isso é uma previsão soturna, eu diria, mas é a realidade.
O nosso sistema único de saúde está desmantelado, está esgaçado. Não tem a mínima condição de atender. Acho que a China construiu o hospital em 2 semanas. O Brasil vai levar quanto tempo? Não, aqui a questão nossa aqui no Brasil é a questão do teto de gastos. O governo não vai abrir mão disso. Não vai, porque está fixado ali. Eles não têm nem previsão para casos extraordinários e factuais como esse do coronavírus. Então, é uma política tão engessada que nem previsão para isso não existe. Então, não vai ter dinheiro para dar suporte para essa epidemia que eu acredito que vai acontecer nesse país. Então, cresce ainda mais de importância esses cuidados a que o Sheik fez referência aqui, que a mídia como um todo tem alertado, né? Os cuidados básicos. Exatamente. Os cuidados básicos, a questão da higiene pessoal, a questão do contato com as pessoas, evitar grandes aglomerações de pessoas, enfim. Senão a coisa vai ser pior ainda. É o que eu penso. Pois, Sheik, muito obrigado pela sua visita. Mais uma vez, aí a gente conversando, tal. Olha, nós que agradecemos e estamos sempre à disposição de vocês e pedimos a Deus para, se Deus quiser, logo mais vamos estar livre dessa epidemia, desses problemas. Mas devemos um alerta rapidinho, só para um alerta que aconteceu na época de Moisés. Acredito que deve ter até no evangelho atual, mas nós acreditamos, islamicamente falando, que o profeta falou uma vez, Muhammad, na época de Moisés estava uma época de seca. Moisés, ele falava direto com Deus, teve esse privilégio, ele é um profeta de Deus. Então as pessoas pediram a Moisés, pede para Deus descer a chuva. Isso é decretado, quando quer, a gente fala com Deus, suplica, reza, Deus manda a chuva. Naquele momento a chuva não veio. Eles rezaram, a chuva não veio. Moisés falou: por que não vem a chuva, ó meu Senhor? Ele falou: porque dentre vocês tem pessoas ali cometendo corrupção grande. Então Moisés reuniu todo mundo e advertiu eles sobre isso. Depois de alguns dias, Deus mandou a chuva. Falou: Deus mandou a chuva. Ó Deus, o que aconteceu? Falou: o servo de você, dentre vocês, se arrependeu. Voltou para Deus. Se arrepender quer dizer largar aquela corrupção e voltar para praticar atos bons. Ele falou: então, ó Deus, Moisés, preferido, fala para mim quem que é esse fulano ou essas pessoas. Aí Deus falou: aí não posso falar. Esse servo se arrependeu. Eu não vou expor ele entre eu e ele. Significa o quê? Uma chuva é uma bênção de Deus. Entendeu? Então, quando vem epidemia, quando vem qualquer outra coisa, tá na mão de Deus. É só a gente pegar, refletir. Deus é bom. Deus é bom. Deus não quer o castigo. Não quer o castigo. É. Então vamos voltar para Deus. Hoje, quantas pessoas, se naquela época estava assim, imagina hoje. É verdade. Então vamos refletir um pouco. Exato. Que Deus abençoe. E fazer a nossa parte, né, Sheik? Com certeza, fazer a nossa parte. Cada um fazer a nossa parte. Estamos à disposição. Eu agradeço a vocês pelo convite. Ok, valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Eu de todas as minhas participações aqui, Gilberto, quero te confessar que essa foi uma das coisas assim que mais me fez crescer, sabe? Foi uma verdadeira aula de cultura e eu quero agradecer. Eu não estranho porque eu já o entrevistei em outras oportunidades, inclusive nós fizemos não sei se ele está lembrado, nós fizemos 1 ou 2 debates na Rádio Eldorado, quando lá eu trabalhava, com outros líderes religiosos. E aí foi um desafio para mim fazer isso, porque tu imagina colocar 3, 4 líderes religiosos, cada um defendendo as suas teses, enfim, os seus pensamentos, as suas ideologias, e aí tive que, sabe? Mas tudo bem. As verdadeiras lideranças religiosas hoje, elas exercem o ecumenismo. Nós temos, especialmente aí, me perdoe a franqueza aqui, na área dos neopentecostais é que nós temos algumas coisas bem estranhas acontecendo, mas as verdadeiras lideranças religiosas, e aqui o Sheik é uma delas, elas exercem o verdadeiro ecumenismo, todos abençoando um Deus único. Legal. Muito obrigado, Gilberto, pelo convite. Valeu, um abraço. Olha aqui, eu recebi agora uma mensagem de que o vereador em Criciúma, Zairo Casagrande, vai solicitar a paralisação
suspensão, melhor dizendo, de todas as aulas da rede municipal de ensino durante 30 dias. Grande medida preventiva, ótimo. Mas eu quero saber com quem que as crianças tudo vão ficar. Não com os avós, né? Não com os avós, né? É uma bronca, bicho. É uma bronca. Sheik, mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau, Notário. Um abraço. Nós retornamos, se Deus quiser, amanhã. Um abraço, boa tarde. Fiquem com Deus sempre. Você ouviu Debate da Onda com Gilberto Custódio, Eliane Gonçalves e Vanderlei Ricken. Oferecimento: Açougue Forquilinha, Laboratório Búrigo, CIA da Saúde e Med Farma. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus surgiu na China e causa doença similar a uma gripe. Geralmente, a doença é leve a moderada, mas alguns casos podem ficar graves. O coronavírus é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade de respirar, evite locais com muita gente e ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, sempre lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Use lenços descartáveis. Mantenha os ambientes bem ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Forquilinha, eu compro aqui. Esse é o movimento da CDL de Forquilinha que destaca as vantagens do comércio local. Forquilinha tem tudo e comprando aqui você só tem benefícios. Eu compro em Forquilinha porque eu ganho tempo. Eu compro em Forquilinha porque economizo combustível. Eu compro em Forquilinha porque não pago estacionamento. Eu compro em Forquilinha porque tudo que eu preciso eu encontro aqui. Eu compro em Forquilinha porque eu conheço e confio em quem está me atendendo.